Primeiro, nós vimos Deus existe. Agora, nós temos uma história de religiões. Quando a gente olha as religiões orientais, né? Muitas delas têm mais aparência uma filosofia. Elas não afirmam, olha, isso aconteceu, senão é falso. São vários livros, são várias narrativas. Confúcio, por exemplo, é um baita filósofo. Mas Confúcio vai mais ou menos chegando a uma espécie quase de monoteísmo, na minha leitura, pelo menos. Mas, sem dúvida, ele chega na linha de uma lei moral, de algo bem próximo disso. Você pega a filosofia grega, em especial Sócrates, Platão e Aristóteles, eles tenderam mais, Aristóteles de maneira mais notória, mas mais para esse monoteísmo. Agora, quando nós olhamos o cristianismo é diferente, porque o cristianismo fala, olha, historicamente aconteceu isso. Isso estava aqui, isso estava acontecendo. Se Cristo... Se isso não aconteceu... É falso. É falso todo o restante. Todo o restante. Se Cristo não ressuscitou, não faz sentido a nossa fé. Em vão seria a nossa. Exatamente. Cristo padeceu sob Pôncio Pilatos. Aconteceu aqui, é histórico e é nesse momento. E as pessoas viram que é outra... E tem gente que acha que Pôncio Pilatos está sobrando lá no credo, mas não tá. Porque mostra exatamente isso que ele falou. A historicidade da coisa. Aquilo é para pontuar que aquilo que aconteceu na história. E reconhecido por historiadores não cristãos. Flávio Josefo, Plínio Jovem. Tá exatamente. Quer dizer, quando você olha, por exemplo, ao Thor... o Thor é a mesma coisa que falar o Thor. Sempre tem um cara revoltado. Ninguém fala. O Thor viveu em tal lugar. O Thor ressuscitou aqui, nessa terra. O Thor subiu esse monte e foi crucificado aqui. Não existe isso. E o Thor não teve simplesmente um monte de pessoas que saíram exatamente a partir dali morrendo para dar testemunho, não de uma doutrina, mas que elas viram o cara morrendo, que elas viram Jesus Cristo morrendo ali. Não tem outro paralelo? Não tem religião? Nada, não existe nenhuma outra religião. Tem até um meme, não sei se você já viu, que tem várias tumbas. Aí tem lá Maomé, Nietzsche, tudo morto lá. E a única tumba que tá aberta, porque ressuscitou, é de Jesus Cristo. Aí sempre tem um cara que vem, não, eu assisti um documentário na internet e tipo no Egito tinha uma coisa igual antes. Zeitgeist. Eu assisti, tinha uma coisa igual. Aliás, assistam e tirem suas conclusões. Em todas as versões que você olhar, em nenhum momento no Egito tinha alguém falando, neste lugar ressuscitou um homem que era Deus e eu toquei nele e eu vi ele. Ninguém fala isso. E a nossa civilização não veio de nenhum mito egípcio ou de uma outra coisa, senão desses homens. E aí quando você olha a história, é uma das coisas mais absurdas. Você pega os 4 evangelhos. É um dos documentos mais fidedignos da história da humanidade, porque nós temos a versão medieval dos evangelhos, e nós temos a versão dos pergaminhos do Mar Morto, que é igual à versão medieval. É das maiores loucuras. Para Alexandre o Grande, para você saber se ele existiu, não tem a mesma comprovação. Os 4 evangelhos concordam em si, como o Paulo falou muito bem. Os não cristãos concordam com esse negócio, inclusive às vezes falam, tem um Crestos, um mago. Ou seja, eles comprovavam a própria existência dos milagres, eles davam testemunho. E os apóstolos saíram dali de uma cultura judaica tradicional, que isso era escândalo para muitas pessoas que estavam ali, e morreram em países variados. São Tiago morreu na Espanha, dando testemunho para isso, e as pessoas que fundaram o nosso país morreram defendendo o túmulo de São Tiago. São Tomé foi até a Índia, São Marcos morreu no Egito e depois foi levado para Veneza. E São Pedro está exatamente na colina do Vaticano. Então, e o Cristo fala, eu sou Deus. Aquilo que o C.S. Lewis falava é muito verdadeiro. Uma pessoa que fala, eu sou Deus, ou é louca, ou ela é Deus, entendeu? O Henrique Cristo não é Deus. Essa é uma... Pra mim isso é muito claro. O Fuhr também não. Quem? O Fuhr. É um libertário que ele fundou uma religião fuerista. Sério? Meio de zoeira. Assim, tem o Cientologia, né, que é baseado nos livros do escritor de ficção científica também. Então quando eu olho todos esses caras, nenhum deles eu falo, pô, esse é um sábio. No entanto, quando você olha o Cristo, você fala, este homem é um sábio. Isso que ele ensina é pura sabedoria e fundou a nossa civilização. E cada página que você vai lendo do Evangelho, e quanto mais você vai conhecendo, mais você vai vendo a sabedoria que está ali. E faz todo sentido que um autor da história, como falava o Tolkien, se fizesse personagem, que ele viesse para os homens para trazer um caminho de redenção. Então Cristo, não sendo um louco, e ele falando que ele é Deus, eu, sem dúvida, olho e falo, olha, por mais que choque no primeiro momento, né? Porque há um choque da presença do Cristo. Mas faz todo sentido. O Chesterton, eu falei da diferença qualitativa dos animais para os homens, o Chesterton fala, assim como tem uma diferença qualitativa dos animais para os homens, existe uma diferença qualitativa dos homens para o Cristo. Por quê? Os homens são capazes da virtude. E o que o homem busca? O ideal. A vida na sabedoria, a vida da perfeição da ação. O Cristo é aquele que traz essa perfeição e essa vida
de busca da santidade, que é uma das coisas mais lindas para os homens que são falhos. E aí quando você olha a igreja que o Cristo fundou, que constrói a nossa cultura e constrói a nossa vida, essa igreja, eu só consigo vê-la como católica, e explico por que eu só vejo ela como católica. Você pega, por exemplo, nós temos a história primitiva da igreja. A igreja protestante ela surge a partir ali de 1500, de outras épocas, mas a igreja original está ali. Aí muitos protestantes falam, não, mas a igreja primitiva era protestante, no fundo, e a coisa se perdeu. Mas você olha a igreja primitiva, você consegue enxergar muito uma igreja bastante católica. O que eu quero dizer com isso? A Didaquê fala da confissão dos pecados, da liturgia da missa. A Didaquê é o catecismo escrito pelos discípulos de São João. Então as pessoas que aprenderam a fé com São João, porque São João foi pregar a fé ali, ali no Oriente, e ele deixou discípulos. E esse documento ele é do 1º século, ou seja, pessoas que conviveram com os apóstolos. Só dar um recadinho aqui rapidinho. O Pavinato, que se diz cristão, mas defende aborto, saiba que a Didaquê condena o aborto. Primeiro catecismo, tá? Bom, a Didaquê de fato condena o aborto, ele está muito correto. E a Didaquê fala da missa, fala da Eucaristia, fala de confessar os pecados, fala de padres, presbíteros, né, que é o termo que está lá, fala de bispos, fala das hierarquias da igreja. Você vê uma igreja bastante sim. Você tem, claro, São Pedro está enterrado exatamente na colina do Vaticano. Muita gente falava que isso era mito, falava, isso é invenção da igreja. A igreja inventou que Pedro foi colocado aí. E aí cavaram, abriram o buraco, e no meio do que hoje é o Vaticano, os caras quebrando obra renascentista ali para achar o túmulo de São Pedro. E colocado lá, acharam. Tá lá, qualquer pessoa pode visitar. Quo Vadis, né? O Pedro cogita ir embora, né? Conta a história do Quo Vadis. Ele cogitou ir embora por causa da perseguição e ele viu Cristo retornando para Roma e ele perguntou Quo Vadis Dominus, né? E ele falou, volto para ser crucificado novamente na pele dos mártires. E aí Pedro voltou para se assemelhar ao seu Senhor Jesus, né? Porque é interessante que todos os deuses das outras religiões são deuses poderosos, são deuses invencíveis, imortais, mas onde estaria a ligação? Porque religião é religar, né? Onde estaria a ligação desses deuses com o homem? Só no cristianismo, o Deus encarnado, toma para si as fraquezas humanas e morre na cruz para nos redimir. Então essa é a maior comunhão de Deus com o homem que você pode pensar. Só que nenhum homem pensou. Foi Deus que pensou. Então aí nós temos o seguinte, sacramentos, a presença, os herdeiros de São Pedro, que estão todos lá, nós temos a lista dos papas desde o primeiro papa, ininterruptamente. Todos eles, o bispo de Roma era Pedro, foi sucedido, e aí nós temos as cartas de Clemente, foi um dos primeiros papas. É maravilhoso estudar a igreja primitiva. E ao longo dessa história, claro que teve muita corrupção dentro da igreja, claro que teve pessoas ruins, sempre tiveram, sempre vai ter desde o começo. Mas o fato é que ao longo dessa história você vê a história dos santos que construíram a nossa cultura. Nós estamos falando desse podcast de uma cidade que foi fundada por um santo da igreja, que São José de Anchieta, que fundou aqui como uma escola de latim e educação clássica para os índios, muitos dos quais morreram pela fé católica, é uma coisa que não é ensinada nas escolas, as pessoas simplesmente não contam isso. Não, você falou das pessoas ruins dentro da igreja, mas não tem aquela história de que acho que era um judeu, ele viu um monte de corrupção na igreja e falou, Sim. olha, nenhuma instituição duraria 2000 anos assim, então ela tem uma... Era 1400, tem no Decamerão, e aí ele queria se batizar, o bispo queria que ele se batizasse. Aí ele falou, não, vou negociar em Roma, depois eu me batizo. Aí o bispo falou, não, batiza antes, pelo amor de Deus. Aí ele vai lá pra Roma, ele vê toda a corrupção, aí ele volta e fala, pode me batizar. Aí o cara fala, não, como assim, cara, você quer ser batizado? Então você não viu a corrupção, os padres corruptos? Ele falou, olha, eu sou empresário, entendeu? Eu tô aqui, um negócio que não fosse de Deus não durava 1400 anos naquela baderna, entendeu? Pode me batizar. E essa perspectiva da tradição da igreja, de que aquilo que veio de Jesus Cristo foi trazido a nós, né, que foi preservado. Você pega, por exemplo, a história de São Thomas More, que o rei queria fundar a igreja. Eu acabei de estar na Inglaterra, fui visitar, fiz uma peregrinação dos lugares do Thomas More ali na Inglaterra. E aí, Thomas More foi o homem que não vendeu sua alma. Obrigado aqui. Thomas More foi o homem que não vendeu sua alma. Quando o rei queria romper com a igreja só para se divorciar, o rei Henrique VIII, Thomas More, que era um grande intelectual, Thomas More, que era uma pessoa de postura cristã, ele deu testemunho e ele falou, não, eu não vou me sujeitar a isso. E ele rezou na prisão, deu testemunho e foi executado pelo rei. Eu visitei lá, do lado da Torre de Londres, o lugar onde ele foi executado, falando, olha, eu sou súdito fiel do rei, mas eu sou antes
súdito de Deus. Ou seja, antes vem Deus. Porque Deus fundou apenas uma igreja. E aí vinha um problema. Santa Catarina de Siena. Nossa, qualquer pessoa pode pegar um avião. Tem gente que fala, não é... Cara, pega um avião. Tá lá em Roma. Tá lá o túmulo de São Pedro. O próprio. Tá lá o corpo incorrupto de Santa Catarina de Siena, que tem 700 anos incorrupta. Que é um dos fenômenos mais absurdos, assim. Pesquisem sobre 3 milagres que são dos mais impressionantes. O milagre de Fátima, que foi testemunhado... Fátima é impressionante, cara. Fátima foi testemunhado pelos jornalistas ateus. Os comunistas da cidade falaram, o sol está dançando no horário que esses 3 pastorzinhos falaram. E Fátima ainda foi de uma profecia absurda, porque falou do comunismo, falou da Segunda Guerra Mundial. Gente, serão 3 pastorzinhos. Os erros da Rússia, né? Do interior de Portugal, que não tinham nada a ver com nada. E eles falam, no dia tal o sol vai dançar. Catarina de Siena tem um corpo incorrupto de 700 anos. Pesquisem sobre o manto de Guadalupe. O manto de Guadalupe tem precisão nas constelações. Isso é um negócio de que ano que é Guadalupe? 1500. É do século, acho que 16. Então, assim, é impressionante. Quando nós olhamos a história, nós vemos que a nossa civilização foi, sem dúvida alguma, construída pela Igreja Católica. E essa construção, o que eu diria... Os milagres eucarísticos, né? Lanciano, são vários. E eu diria que a traição dessa construção é muito da nossa crise. E isso eu não estou com isso dizendo que não existiram dificuldades e problemas. O meu ponto não é falar... mas abusos foram cometidos. É lógico que crises aconteceram ao longo da história. Mas muitas coisas são forçadas. Por exemplo, as cruzadas eram destinadas fundamentalmente a países que eram cristãos, que é uma coisa que quase ninguém sabe. Porque Egito, o que hoje é a Síria, o que hoje é a Turquia, essas terras eram cristãs originalmente, né? Foram invadidas, que é uma coisa que as pessoas não se tocam. Muitas das cidades, quando os cruzados chegavam, eram cidades de maioria cristã, que estavam sendo dominadas pelos muçulmanos. E foram libertadas pelos cruzados. A Palestina era de maioria cristã quando teve as invasões muçulmanas. Boa parte das cartas paulinas são dirigidas a igrejas dessas regiões, né? Então muita gente simplesmente pega mitos sobre a história da igreja, e aqui eu recomendaria fortemente a história da igreja de Daniel Hobbes, por exemplo, para desfazer vários desses mitos. É uma coleção de 10 volumes, absolutamente espetacular. Vocês não vão filmar? Mostrar aqui pro pessoal. Mostra aí, chegou a comida. Beleza. Agora que ele tá na política, ele tem que ser filmado com a coxinha, o Paulo. Eu tenho a minha tradicional foto com pastel. Ah, é? Tem que ter, né? Então a traição dessa tradição, e a tradição, ela é sem dúvida um dos grandes problemas. E eu recomendo para vocês, quem fala, Guilherme, o cara que tá olhando isso aí, eu aprendi diferente na escola, meu professor de escola... Que até um amigo meu falou qual a diferença entre o cruzado na boca e um professor de história. Aí ele falou que o cruzado na boca pode ser de direita. Então assim, o professor de escola falou diferente. Falou, cara, leia esses bons livros. Tem a história também da Europa do João Amial, que é maravilhosa. História de Portugal do João Amial. Saiu agora uma história do Brasil do Rafael Galante, que é muito boa. Leiam esses livros de história, quebrem essas narrativas falsas. Então... Fazendo a ponte para política, e daí eu vou falar do debate. Então a gente vai de Deus da igreja, eu vou falar no debate.